Pois bem, hoje eu quero falar um pouco sobre os homens e a deusa, os homens e Vênus. Lembrando, a gente está falando ainda de um arquétipo e sempre dos arquétipos. Deuses e deusas são arquétipos que habitam em nós. Para poder a gente compreender o funcionamento dessa deusa no mundo dos homens, a gente precisa entender como que ela funciona no mundo dos homens. Vamos lá. Os homens têm inicialmente a identificação com o masculino, devido ao corpo. Então aqui a gente começa a se conhecer a partir do corpo, lembra? Então a gente começa a se entender a partir do corpo e o corpo de alguma forma começa a dar os passos da nossa identificação. Lembrando que isso nada tem a ver com orientação sexual. Vou reforçar isso sempre. Mas por enquanto eu estou falando de homens. E isso pode servir também para mulheres que se atraem por outras mulheres. Então entendam isso não de uma forma delimitada. Vamos lá. Justamente pelo homem se identificar inicialmente com o lado masculino, nem todos, mas num geral sim, ele vai desenvolvendo muito mais facilmente a polaridade Yang. No círculo e no símbolo do Tao, a gente encontra o lado Yang na parte branca. Só que no próprio símbolo a gente vê que existe um ponto preto na parte branca e um ponto branco na parte preta, ou seja, feminino e masculino estão entrelaçados de forma que não pode ser desfeita. Isso faz parte do símbolo da totalidade, o Tao. E aí, à medida que o homem vai desenvolvendo a sua consciência masculina, o lado feminino, se ele não focalizar, ele vai ficando de lado. E como que o homem desenvolve a parte feminina? De forma geral, ele atrai as mulheres para a vida dele. Vamos colocar no caso de Vênus, ele atrai um relacionamento. Ele atrai uma mulher como se ela fosse algo dele, entende? Uma posse, uma conquista. Porque ele projeta Vênus lá fora. Ele não vivencia Vênus em si mesmo, ele traz uma mulher para ser a representante de Vênus. Mas aí começa a vir os perigos. Primeiro, o lado feminino dentro do homem, o lado yin do homem, ele é único. Somente ele conseguiria ser esse lado yin, somente esse homem conseguiria desenvolver essa deusa dentro dele. Se ele depositar isso lá fora numa mulher, automaticamente essa mulher vai frustrar as expectativas dele, porque ela é outro universo. O mesmo serve para as mulheres que vivenciam Vênus e buscam Marte em outro homem. Esse homem, em algum momento, vai decepcionar vocês, porque ele não é o guerreiro que possui dentro de vocês mesmas, entende? Então aqui a gente começa a ver a necessidade do desenvolvimento de Marte e Vênus dentro da gente, o Yin e o Yang. Então quando o homem não desenvolve a própria sensibilidade, conexão com o corpo, tudo isso relacionado à natureza, à corporeidade, ele busca uma mulher para ser a representante dessa parte dele que ele não desenvolve. Então ele desempenha o lado ativo, ela o lado passivo. No geral a gente vê isso aos montes, né? Então assim, o homem é o cara ativo que busca as coisas, ela é a passiva, o sentimento da relação. Ele é a razão, ela é a emoção. Olha só, a pessoa está partida. Por mais que essa pessoa que esteja ao lado dele ou dela seja boa, jamais vai ser o complemento, porque esse complemento tem que partir de dentro de si mesmo. O que pode acontecer é que essa mulher do seu lado, ela consiga te trazer um espelhamento e uma ajuda para poder você cultivar isso. Porque quando a gente está falando dos deuses, o cultivo desses deuses, o trabalho com esses deuses de conscientização, ele acontece a partir das pessoas que aparecem na nossa vida. Isso é um arquétipo. Um arquétipo, ele encarna um grupo de pessoas e de situações. Como a gente está tratando de Vênus,
Quando a gente vê uma pessoa que tem uma boa conexão com o corpo, quando a gente vê o aspecto da inveja aparecendo à nossa volta, é a deusa aparecendo nas diferentes faces. Isso aí eu acho que já ficou claro, né? Mas à medida que a gente for falando, vai ficando mais claro, porque é um assunto bem complexo mesmo. Então, o que que acontece? Homens que não desenvolvem autoestima, autocuidado, não desenvolvem a voz, não desenvolvem contato com o corpo, porque tudo isso é o aspecto do feminino. O movimento, a sutilidade. Então, quando o homem não desenvolve isso, ele fica de alguma forma enrijecido. O próprio valor dele é colocado muito só nas conquistas lá fora. E cadê o valor intrínseco? Entende? Esse valor que deve ser construído. E aí ele projeta isso na mulher, ele vivencia isso através da mulher e quer cobrar da mulher um aspecto que só existe dentro dele. Assim como as mulheres querem cobrar dos homens uma postura masculina que na verdade existe dentro delas. Complicado, mas acontece e é muito comum. Isso é uma das formas da gente se conhecer. O outro sempre vai nos ajudar. O outro sempre vai ser um espelho. Ah, então quer dizer que os relacionamentos são ilusórios? Em partes, sim, mas eles são de extrema importância. Porque, ainda colocando os homens como o principal aqui, né? Para poder esse homem desenvolver a sensibilidade, desenvolver um pouco de ternura, de conexão com a natureza, de sensibilidade, etc. A mulher, com o aspecto feminino dela, vai ajudar ele a desenvolver isso. Então as relações têm essa importância. Aí uma mulher, por exemplo, que ela se identifica muito com o lado masculino, que ela é mais fria e tudo mais, um relacionamento que ela tiver com outra mulher vai ajudar ela a desenvolver essa sensibilidade do lado yin. Então, assim, as relações humanas sempre servirão para o nosso aprendizado. Mas como a gente está falando de Vênus, a gente está falando de corpo, como que essa deusa se manifesta nos homens, né? Então, inicialmente ela se manifesta, vamos colocar assim, por trás, pelo inconsciente. Ele se identifica com o lado masculino, com o lado ativo, e ela aparece por trás, dentro dele. E aí, se ele não olha para ela, para o mundo interno, para as próprias emoções, ela vai se projetar cá fora, e ele vai buscar ela numa mulher do lado dele. Então, ele busca essa deusa lá fora. Só que quando uma pessoa endeusa a outra pessoa, a gente tem aí as decepções, né? Porque a gente se decepciona com a gente mesmo, quem dirá com o outro universo? Então a mensagem aqui é simples. À medida que o homem também desenvolve o contato com a própria natureza, ele está desenvolvendo o princípio de Vênus. Ele está desenvolvendo o princípio do valor próprio, do amor próprio. Caso contrário, ele vai vivenciar o amor próprio através de uma mulher do lado dele, que ele provavelmente tem grandes chances de tratá-la como um objeto. Pois é. E aí, se essa mulher que representa o amor próprio tem algum deslize que todo mundo tem, né? As decepções desse homem começam a acontecer. Nossa, ela não é perfeita como eu imaginava, porque a projeção está acontecendo, né? Então, assim, aquela mulher interna intacta e segura e sublime, aquela deusa, ele está tentando vivenciá-la do lado da parceira, do lado dele. E aí não vai rolar, né? A decepção é muito grande. Por isso que ou essa deusa é desenvolvida por todos, ou ela fica sendo vista lá fora. E aí o julgamento do valor do outro pode ser muito grande quando esse homem não desenvolve o valor em si mesmo, quando ele não desenvolve Vênus em si mesmo. Quando ele vê o outro, aí o que aparece? A inveja de novo, né? Vai olhar o outro ou a outra bem desenvolvida e vai invejar. Só que aí a inveja ela vai se transformar numa mistura de desejo, de atração, ao mesmo tempo que ele vai invejar aquela mulher bem segura de si mesma, ele vai querer ter ela do lado dele. Mas não tem como ele colocar ela dentro dele.
Acho que se tivesse como, tem gente que se fundiria um com o outro, né? Mas não vai rolar. Não funciona assim. A gente está falando da necessidade da construção sozinhos. O outro é apenas um espelho.